cyberbullying, e que muitos alunos, eles reclamam da violência que existe na própria escola e no entorno da escola também, de que tem vários alunos que deixam, né, as escolas exatamente por esse problema desta questão dos assédios, da questão do bullying e da questão da violência. Então, isso aí não é uma exclusividade, como diz, nossa aqui, a questão do bullying, do baixo desempenho, da questão da evasão escolar, da violência que envolve, né, essa questão das crianças e dos jovens, né, e do interesse que há exatamente desse assédio, por parte, inclusive, de muitas pessoas que querem fazer desses jovens, principalmente na área de violência ou de tráfico, né. Não queremos aqui criar nenhuma, digamos, viés de que o programa veio para resolver esse problema, especificamente, mas como a professora falou, nós temos 5 temas claros, né, e muito mais com o aprimoramento desse programa, que abordam diversas, então, áreas de desenvolvimento e de formação das crianças, e que despertem nele, então, esse maior interesse pela escola. O programa Lions Quest, então, ele foi criado, e ele hoje é um programa que apoia e está interligado diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e também das competências mais atuais da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, aonde nós vamos ver, por exemplo, aqui na questão dos Objetivos de Sustentabilidade da ONU, nós temos 17 objetivos, mas o objetivo da educação de qualidade é aquele que mais o programa foca, ou seja, que é através da educação que nós vamos conseguir transformar a vida desses jovens e transformar a vida da nossa sociedade através exatamente da base dessa juventude, dessas crianças aí. É claro que, ao fazer o desenvolvimento de uma educação de qualidade, a gente não deixa de abordar também no programa, e vai contribuir muito também para a questão da erradicação da pobreza de uma maneira geral, não só a questão de recursos financeiros, de fome, mas a pobreza em todos os sentidos de pobreza, a questão da igualdade de gênero, que é uma questão, um tema abordado dentro do programa, e buscar a redução das desigualdades, ou seja, buscar dar maior equidade para, desde a base, né, na formação dos jovens, discutir essa questão da equidade, que é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade saudável. Dentro das competências da BNCC, nós temos 10 competências, mas aquelas competências que nós destacamos como fundamentais para o desenvolvimento do programa Lions Quest são aquelas que foram citadas, inclusive, dentro do programa, a questão do autoconhecimento, né, dos jovens, sobre as suas emoções, as suas capacidades, as suas competências, as suas responsabilidades. É muito importante esse autoconhecimento e o desenvolvimento dessa parte. Da questão da empatia, da cooperação, ou seja, esse diálogo para a resolução de conflitos e a cooperação entre os jovens. E a questão da autonomia, saber que ele é uma pessoa que tem que agir, né, tem autonomia, mas tem que agir de forma coletiva, com autonomia e responsabilidade, e tem que ter muita resiliência e determinação para poder superar suas dificuldades também. Então, aqui já começa uma questão de que o jovem não é tratado como um coitadinho, né? Ele é alguém que tem que participar do processo de construção da sua vida, de formação, né, para poder mudar a sua própria vida. Os fundamentos pedagógicos da BNCC, que é o foco no desenvolvimento de competência, que nós trouxemos aqui, e esse compromisso, então, com a educação integral. Ou seja, são 2 questões, 2 pilares também, que estão sendo apoiados através do programa Lions Quest. Então, como eu disse antes, existe um problema, que não é exclusividade nossa, exatamente com esses jovens com baixo desempenho escolar, evasão, bullying, assim por diante, né? Então, através disso, foi criado esse programa Lions Quest com os objetivos para transformar a vida desses jovens. Então, o desenvolvimento de parcerias com entidades e pessoas que têm uma atitude, então, sociais e comunitárias, capazes de atuar proativamente para essa implantação de um programa que venha a tratar esses problemas. Os beneficiários desse programa, nessa fase piloto que nós estamos implantando aqui no nosso distrito LD3, tá, onde se inclui Porto Alegre, é trabalhar com jovens de 10 até 16 anos, que normalmente é a faixa etária de jovens que estão matriculados do 6º até o 9º ano. É claro que o projeto piloto, no primeiro momento, ele trabalha com os jovens do 6º ano. E depois, implantado o projeto, a gente quer dar continuidade e que o programa fique
continuamente em todas as escolas. Né? Basicamente, então, o que é o programa Lions Quest? Ele promove, então, essa educação transformadora, que incentiva esse desenvolvimento dos jovens através de uma aprendizagem socioemocional, dessa colaboração. Existe um tripé que é fundamental para a sustentação do programa, que é exatamente o envolvimento da família, da escola e da comunidade. Como eu disse, o programa ele começou em 1975, então já está há 46 anos sendo desenvolvido com o apoio do Lions. No primeiro momento, esse programa o Lions apoiava, e mais tarde o Lions comprou os direitos do programa, e há muitos anos o Lions então vem investindo no desenvolvimento desse programa. E como o Lions é uma instituição internacional, e esse programa foi traduzido então para vários países, já tiveram então mais de 20 milhões de investimento de dólares para implantação do programa, desenvolvimento do programa, em vários subsídios, inclusive um subsídio que a gente está recebendo agora para a implantação dentro do nosso distrito, onde Porto Alegre pode ser beneficiado também dentro desse projeto piloto, e por isso que a gente está refazendo essa apresentação no sentido de trazer a Escola de Porto Alegre para participar desse primeiro ano da implantação, aonde esses recursos do subsídio vêm exatamente para poder suportar o custo de implantação do programa, sem, então, nenhum custo para as escolas, né, nem para os familiares, nem para o município. Então, o Lions, nesse primeiro momento da implantação, ele consegue fazer sem custo através desse subsídio. Então, é um programa que já trabalhou mais de 16 milhões de jovens, capacitando mais de 600 mil professores e facilitadores para poder implantar esse programa. Os objetivos desse programa, basicamente, é criar esse ambiente positivo dentro da escola. Nós vamos ver depois que existe ali uma estatística de como que um ambiente positivo de aprendizado dentro da escola transforma a vida dos alunos, né? Oferecer, então, essa condição para que eles aprendam as suas habilidades emocionais e sociais indispensáveis para as suas vidas, aprender a praticar a cidadania, o exercício da cidadania, da sua responsabilidade também, não é só questão de direitos, mas também tem deveres, né? Celebrar a diversidade e estimular o respeito aos outros, né? Isso é muito importante. Até anteontem foi o dia, né, do obrigado, né, que a gente brinca que o obrigado é a primeira palavrinha daquelas palavras mágicas, né, que a gente tem que sempre colocar na aprendizagem, na educação das pessoas. Esse compromisso também com os alunos, dentro daquele tripé que eu falei, nessa relação escola, família e comunidade, que é fundamental para esse aprendizado social, emocional e de serviço na comunidade que o jovem vai se integrar. Promover essa abordagem, então, segura e saudável para a vida, né? Exatamente livrando, afastando o jovem dessa questão dos vícios, das drogas e assim por diante. O programa Lions Quest é um programa que tem vários elementos que dão sustentação para a sua implantação. Então, ele tem um bom currículo em sala de aula, com lições fáceis de usar, tem a questão da capacitação dos professores, tem o suporte para a implementação nas escolas, né? O Lions está por trás de todo esse suporte da sustentação, da formação para a implantação. Tem ferramentas que são desenvolvidas e trabalhadas para criar esse ambiente positivo, e assim por diante, de envolvimento dos pais e engajamento da comunidade. O programa, ele trabalha com vários temas, né? Mas basicamente a questão do comportamento positivo, criar esse ambiente, o anti-bullying, conscientizar sobre a questão de drogas, aprendizado de serviço, ou seja, tem um envolvimento com a comunidade, a cidadania, que ele tem responsabilidade, tem que ajudar, a educação do caráter, a formação do caráter. Platão já dizia que a pessoa com má formação de caráter é uma pessoa, inclusive, que eles restringiam de dar conhecimento. Até o exemplo que outro dia eu vi numa apresentação aí, eles diziam assim, ó, pessoas como Adolf Hitler, né, com má formação de caráter, para que ter conhecimento? É melhor que ela ficasse na ignorância para não produzir os efeitos maléficos das suas ações. Então, a formação do caráter, um bom caráter, né, leva uma pessoa para ter um bom desenvolvimento e prestar bom serviço e ser uma pessoa valorizada na comunidade. Isso que a gente quer para todo jovem. E essa conexão com a escola, saber que o aluno precisa dar valor para a escola e estar conectado com a escola. Nós temos evidências, então, que
comprovam essa eficácia do programa Lions Quest. Então, tem impactos iniciais e tem impactos de longo prazo. Eu vou direto aqui, então, para a questão dos impactos positivos desse programa. Ele já está implantado em mais de 100 países, são 16 milhões de jovens que já passaram pelo programa nesses 100 países, né, e mais de 600 mil educadores já foram treinados, capacitados para poder implantar esse programa nas escolas. Mas, basicamente, nós temos, assim, um aumento de 81% do conhecimento desses jovens sobre o uso de drogas, né, então já afastando de imediatamente essas pessoas desses vícios ou desses desvios, digamos, que tiram eles muitas vezes da escola. Nós temos uma redução de 72% do declínio, né, a evasão escolar, então mantém o jovem na escola, isso é muito importante. 75% aumenta a sua habilidade, desenvolvimento pessoal e social. Como disse a diretora ali, quando a gente pensa que um programa desse pode vir a atrapalhar o desenvolvimento das outras aulas, muito pelo contrário, ele vem ajudar que o aluno foque, né, naquilo que é importante para ele e acaba tendo maior entrega no sentido de se desenvolver e ficar dentro da escola estudando e se desenvolvendo. E muito importante também, aqui tem uma estatística que fala que é de $6 a cada $1 investido. Tem algumas órgãos que fazem que isso aqui chega a passar de 10, às vezes, a cada $1 investido, são $10 que tu acaba economizando em depois tratamento futuros, tá, com esses jovens que têm, então, essa má formação ou não formação, afastamento da escola, né, e não tem o seu desenvolvimento de forma adequada. Então, é um investimento que a gente faz num primeiro momento, com um custo baixo, mas que vai ter grandes resultados no futuro, né, para a nossa sociedade. Aqui, como eu falei, são as estatísticas que a Unicef também traz, como que se apresentam os jovens dentro de uma escola que implanta um programa desse com um ambiente positivo, né? As menores taxas de bullying, de evasão escolar, os índices de desempenho escolar melhoram bastante, né? Maior interesse pelas atividades escolares, maior interação com os pais, os próprios alunos ali manifestaram nas suas falas, né, o quanto é importante levar para dentro de casa. Tem um livro específico, depois a companheira Chloé vai falar sobre a questão do conteúdo, da metodologia de implantação do programa Lions Quest. Então, tem o livro do aluno, o livro do professor e o livro dos pais, que é para desenvolvimento de trabalho em casa, né? Essa maior conscientização para drogas, violência e tudo mais, e essa responsabilidade social do jovem. Aqui, então, eu passo a palavra para a nossa companheira Chloé, para dar continuidade na apresentação, e depois eu retomo na sequência. Tá? Companheira Chloé, por favor. Bom dia a todas, muito obrigada. Agradeço vocês, em pleno janeiro, estarem aqui com a gente para ouvir sobre Lions Quest. Esse é um programa, nós trabalhamos desde 2020, metade de 2020, 2021, e nos encantou. E nós queremos passar para vocês tudo o que nós sabemos e as dúvidas que vocês tiverem, por favor, não fiquem. Pergunte. Então, vocês podem estar perguntando, por que só agora, 47 anos da implantação desse programa, só agora nós apresentamos o Lions aqui no Rio Grande do Sul? Então, vamos ver primeiro aonde já está implantado e está dando certo, gente. No Paraná, temos 2 cidades, Mandaguari e Marechal Cândido Rondon. Em Santa Catarina, Canoinha, Major Vieira, Camboriú, Joinville, Blumenau e Itajaí. E no nosso Rio Grande temos Taquara, Estrela, Santa Maria, Agudo, Restinga Seca e Carazinho. E por que agora Porto Alegre? Por quê? Isso é uma pergunta. Porque agora nós tivemos oportunidade de apresentar para vocês e trazer esse projeto e conseguir o subsídio de Lions Internacional. E nós temos o máximo interesse de implantar nas escolas de Porto Alegre. Bem, ele está baseado em 3 pilares que são muito importantes para todos, independente. Primeiro, a família, onde nós nascemos, onde nós fazemos os nossos primeiros ideias, as emoções, é o nosso base. Depois,
a escola onde nós vamos fazendo as trocas e vamos experimentando e aprendendo. E a comunidade é o nosso ao redor, é o nosso amigo e o nosso inimigo também. É o padeiro, é o verdureiro, é o supermercado. E nós todos temos que trabalhar integrados, porque só integrados nós vamos conseguir alguma coisa, assim como nós estamos procurando nos integrar aí com vocês, professores, e nós do LAIS. Pode passar outra. Bem, então, como é que é desenvolvido? É desenvolver habilidade de relações humanas, da vida pessoal e profissional. Bem, nessa fase que nós vamos trabalhar, que são crianças da 6ª série, é mais da vida pessoal, para eles desenvolver um bom relacionamento e depois, quando se tornarem profissionais, umas pessoas íntegras. Então, é importante identificar emoções. Por que eu estou com raiva? Por quê? Que eu briguei com o fulano. Quer dizer, isso tudo nós temos que saber. Não, agora eu vou dar uns tapas. Não, espera um pouquinho, vamos primeiro nos conscientizar. E nós todos, mesmo as pessoas que são para baixo, têm pontos fortes e nós devemos desenvolver, reconhecer, procurar cada um e ver seus pontos fortes e desenvolver. Outra coisa que é importante é o controle dos impulsos. Porque se a gente, mesmo os adultos, se a gente não para e pensa, daí nós somos animais. Não, nós temos que parar, pensar, tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na raiva. E estabelecer metas. Metas que não precisam ser grandes metas. Terminar de ler um livro, acordar cedo é uma meta. Cada um tem as suas metas e cada um não colocar grandes metas, mas pequenas metas. Passar na prova é uma meta. E responsabilidade ética é um ponto muito importante, pessoal, porque assim, o que respeitar o outro, respeitar o que é meu e o que é do outro. Não me adonar do que, mas eu tive essa ideia e o outro tomou. Não. Se a ideia foi do fulano, deixa que ele desenvolva. Até eu posso colaborar, nunca tomar como minha. Empatia. Empatia é difícil. É difícil, sabe? A gente se colocar no lugar da outra pessoa. Por que a outra pessoa está agindo assim comigo? Por quê? Quer dizer, a gente tem que ver, analisar, é muito difícil. Apreciar a diversidade. A diversidade não é só de sexo, de cor, de religião. É qualquer diversidade, de nível social. Tem mais difícil. Cada um é como é. E nós temos que conviver e nos relacionar com todos. E formar relacionamentos, que eu estava falando. Nós temos que, não precisamos gostar de todo mundo, mas nós temos que nos relacionar com vários tipos de pessoas. E nessa faixa etária, na adolescência, é onde eles estão aprendendo a formar relacionamentos que são relacionamentos que vão seguir para o futuro. Então, por que não fazer bons relacionamentos? Resolução de conflitos. Resolução de conflitos também é complicado. Quando duas pessoas querem a mesma coisa e cada um acha que é sua, é muito difícil. Nem sempre botando um em cada quarto, 2 filhos, quando brigam. Se a gente dá um castigo, não resolve. Eles têm que ficar juntos, resolver o conflito, para só depois sair. Não é assim
que, tá, eu vou dar a mesma coisa. Não, eles têm que resolver. E outra coisa, que nesse tempo de ebulição que nós estamos vivendo, quase ninguém reflexão. Espera um pouquinho, o que foi de bom que eu fiz hoje? Vamos pensar sempre pelo lado positivo. Pode passar outra, companheira. Bem, esse programa, tem que ser inserido no currículo da escola. Não pode ser assim, tá no turno, eles têm aula de manhã, então vão ter aula de Lions Square no outro turno. Não. Só se toda a turma tem aula sobre Lions Square no outro turno. Não pode. Tem que estar inserido no currículo. E tem que ter 1 hora semanal. 36 aulas no ano. E no ano, e finalizando o ano, nós, que eu digo, do Lions, vamos incentivar uma atividade comunitária ou social. Que pode ser simples. Vamos fazer uma festa de encerramento. Vamos pintar o muro da escola. Quer dizer, tem várias atividades que podem ser desenvolvidas. E nós vamos focar, apesar desse programa poder ser desde o primeiro ano escolar até o ensino médio, nós vamos focar jovens do 6º ao 9º ano. Qual é a idade? Como vocês trabalham com alunos, sabe que o 6º ano não é uma idade só, tem diversos tipos de idade, então nós vamos focar o 6º ano com as idades que tiverem. Bem, as unidades de trabalho na escola são 6. Primeiro, comunidade de aprendizagem positiva. O que significa aprendizagem positiva? Aprendizagem positiva é não o castigo e a chantagem. Nós temos que parar, refletir junto com o aluno e ver o que tu fez de errado, porque como é que nós podemos, não é dando castigo ou chantageando. Por exemplo, os pais muitas vezes assim, se tu passar, eu te dou isso. Não, ele tem que passar, porque é uma coisa, nós temos que mostrar que isso é importante para ele, e não, nós temos, cada degrau desse adolescente tem que ser sentido e ele colher os frutos e se sentir feliz. E isso ele vai fazendo um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social com os amigos, com os parentes, professores. E com isso, nós também vamos enfocando a saúde e a prevenção. Saúde, a importância que tem lavar as mãos, é uma coisa simples, escovar os dentes, é outra. Quer dizer, isso tudo é prevenção. Saúde e prevenção estão ligadas. Bem, e daí nós vamos liberar a liderança e o serviço. Tem alguns líderes naturais. E isso nós devemos apreciar, mas não só, porque o fulano é líder, ninguém mais. Não, nós vamos ver e fazer serviços dentro da sala de aula. E, como eu falei no último slide, reflexão, muito importante, e encerramento do programa. Pode passar o seguinte. Bem, o nosso público-alvo, jovem da 6ª à 9ª série. Tempo de duração do curso, 4 anos do ensino fundamental, sempre focando a 6ª série, independente da idade. Não, tem que ser 11 anos. Não, é a 6ª série que nós temos, principalmente nas escolas públicas, que no 6º ano não significa uma idade só. Tem os repetentes, tem os que começaram mais tarde, tem de tudo. 6º ano. Pode passar o seguinte. Bem, esse programa utiliza livros e materiais.
esses livros não estão à venda nas livrarias. Esses livros têm que ser encomendados. E, devido a pandemia, nos ocasionou vários tipos de problemas. Um deles é o papel. Quer dizer, nós temos que encomendar, por isso que nós estamos apressados em querendo fazer essa live com vocês, porque nós precisamos da decisão para encomendar os livros. Cada aluno recebe um livro e o professor que vai fazer a capacitação também recebe, mais o livro da família. Esse material é pedido em São Paulo, então nós precisamos, com uma certa urgência, saber quais são as escolas de fato que estão interessadas. Pode passar. Bem, naturalmente, para o jovem, tem que ser de conteúdo agradável, senão ele nem abre. Ele dá uma olhadinha e manda para lá. Tem que ser de fácil entendimento. Isso vocês sabem muito melhores do que nós do Lions. Porque é muito difícil ser professor e apresentar um livro que os adolescentes não se interessam, ainda mais nessa fase que eles estão em mudança, os hormônios estão a mil, espera um pouquinho, eu vou ficar lendo isso aqui, Não, então tem que ser interessante. Então, os assuntos que tratam é início da adolescência, é exatamente esse enfoque, né? Quando passa de criança para adolescente, aquela descarga hormonal cresce, os meninos começam a criar pelo, as meninas por seio, espera um pouquinho, então tem aquela vergonha, quer dizer, é toda essa mudança de se expor que podem ser conversado perfeitamente. O desenvolvimento da autoconfiança e das competências de comunicação. Comunicação. Nós devemos trabalhar que esses jovens falem o que sentem em cada comunicação, não é aguardar para ele. Como lidar com as emoções, gente, é muito difícil. Melhorar as relações com as amizades. E nesse momento do 6º ano, é um momento que a gente forma amigos para sempre. Eu tenho amigos de infância que foram formadas lá no outro século. Então, quer dizer, é muito importante. As amizades, a gente dá muito valor, principalmente quando a gente chega à idade adulta. Como fortalecer os laços familiares? Quer dizer, muitas vezes a gente briga com o pai e mãe, com os irmãos nem se fala, por qualquer bobagem. Então, nós temos que tentar resolver não, nós não vamos resolver o problema familiar, é tentar que o aluno se conscientize, reflita, veja o que fez de errado, o que fez de certo e vá conversar com ele. Como melhorar minha escola, em vez de detonar? Porque a gente vê certas escolas estão detonadas, cheio de muros, rabiscos, desenhos, tudo. Então, quer dizer, aquilo é bom? Não, aquilo não é bom. Como nós podemos melhorar? Vamos fazer um trabalho. Os pais, nós, quem é que pode dar as tintas? Vamos todos trabalhar. Como levar uma vida saudável e prevenir o uso das drogas e violências. Drogas, assim, não precisa ser droga grande, o cigarro, o álcool, que muitas vezes nessa idade começa a ser introduzido. Eles vão às festinhas, prova uma coisa, prova a outra. E quando estão sobre o uso de drogas, a violência é muito mais fácil. Fixar metas. Por exemplo, quando criança, a gente pode querer, eu vou ser médico. É uma longa carreira, mas é uma meta.
E a pessoa pode, desde o início, fixar essa meta. Eu me lembro da minha irmã, era pequena, eu vou ser médica, tá? Lutou, conseguiu, mas não é fácil. Como desenvolver meu potencial? Nós temos, cada um tem um potencial, nem todos são iguais, não. Mas nós temos condições, cada um, de refletir e desenvolver. Pode passar outro, companheiro. Bom, aqui eu retomo então, Clara. Tá bom, obrigada a todos. Tá. Bom, nós já vimos então que um programa tem seu potencial enorme de ser implantado, diversos resultados, e que nós estamos então, através desse subsídio, conquistado então pelo projeto que foi feito, encaminhado pelo distrito, através da companheira Nair, para a Alliance Internacional. Então, nós estamos exatamente nessa fase de formalizar, junto com a escola, esse número de alunos, número de professores, então, que vão ser capacitados e alunos que vão participar do programa, para poder fazer essa implantação. Então, como é que faz isso? Bom, basicamente, tem investimentos, como eu falei que o subsídio vai dar, para capacitação de professores e facilitadores, para aquisição dos livros dos professores e dos alunos, e também para essa atividade de serviço de encerramento de ano, que a gente vai buscar, então, parcerias, criar uma forma de trazer ao longo do ano pessoas que venham a ajudar na realização e na execução desse programa. Porque nós queremos também, além do conteúdo já desenvolvido dentro do programa, criar também mais palestras que reforcem, né, esse material para os alunos. Então, palestra de desenvolvimento e integração dos jovens. Então, por isso que a gente bota ali sempre, que é um programa muito interessante de buscar dentro da comunidade formas de apoiar e subsidiar também esse programa. Então, são patrocinadores, apoiadores que a gente vai buscar, isso de forma a fundação, junto com o distrito, nós vamos ajudar dentro das escolas, em escola, por exemplo, aqui de Canoas, que eu participo, onde o próprio diretor da escola diz que ele mesmo vai ali no entorno da escola buscar apoios para poder ter recursos, para poder dar continuidade nesse programa e ter uma boa implantação no ano de 2022. Né? Então, são várias fontes de recursos que a gente lista aqui. Nós propusemos, então, de fazer, através do projeto, essa rede de colaboração para poder ter um programa Lions Quest dentro desse projeto piloto, porque o subsídio veio para a gente fazer um piloto em vários municípios, em várias escolas. E esse projeto piloto, nós queremos que ele seja bem sucedido, que tenha resultados bastante eficazes para dar exatamente esse empuxo de que a gente tem capacidade de levar esse programa para todas as escolas da rede pública municipal, nesses municípios que já estão implantados, e depois também para outros municípios do nosso Rio Grande do Sul. Né? Então, é claro que nós vamos precisar de essa articulação dentro da comunidade, junto com o poder público, com as escolas, com parcerias no comércio local, com as entidades representantes da SICs, da CDL, Sindilose, e assim por diante, né? Ter os pais bastante participativos nessa definição. Mas é importante a gente já ter uma ideia de que a gente vai construir essa rede de colaboração para poder dar continuidade nesse programa, que é muito importante. No entorno da escola, a gente já tem uma perspectiva grande ali, que a gente vislumbra de buscar parcerias, porque quando a gente fala da responsabilidade do aluno, de buscar desenvolver mais com a comunidade, e ter maior relacionamento na sua comunidade, não só o aluno, mas também os seus pais, a gente busca, então, que essas relações que a gente já tem com a comunidade, a gente vai na padaria todo dia, às vezes vai na farmácia, vai no supermercado, então vai numa borracharia, se o pai tem um carro e assim por diante, mecânicos e assim por diante, todas essas relações que são comuns no dia a dia da nossa família e também muitas vezes do próprio jovem, a gente vai aproveitar para que em cada um desses momentos o jovem possa conquistar uma dessas pessoas para ser um dos patrocinadores ou padrinhos desse projeto dentro da escola, porque isso vai ajudar muito na relação da comunidade, né, e nas atividades de serviço que esses jovens vão poder depois buscar dentro dessas áreas comerciais e de serviços no entorno da escola. O cronograma já foi falado
né, que nós começamos em 2020, então, o desenvolvimento do projeto e da implantação dele dentro dos clubes de Lions, e nós, em 2021, fizemos a apresentação para várias secretarias em vários municípios do nosso distrito, que vai do Chuí até Torres, são 35 municípios que nós atendemos, enquanto fundação, enquanto distrito LD3 do Lions, e várias prefeituras e várias escolas já fizeram uma adesão ao projeto, e nós estamos aqui hoje com bastante expectativa e esperança de que em Porto Alegre a gente tenha algumas escolas que participem, então, desse projeto. Aí, logo em seguida, aí, no final de fevereiro, início de março, a gente já quer começar o projeto dentro da escola. Então, para tanto, a gente vai, nesse ano de 2022, então, já estamos na fase de implantação do programa, mas ainda em Porto Alegre tem essa definição, que ali no final de 2021 a gente já fez com outros municípios, que é a escolha das escolas, dos diretores e professores que vão participar do programa de capacitação. Mas nós estamos, então, já no plano de implantação, que é exatamente isso que a Chloé falou, que é reunir qual turma, qual o tamanho da turma que vai participar da capacitação, porque nós temos uma limitação em relação ao coordenador, no caso, ao professor, no caso, que vai fazer o programa de capacitação. Tem o professor Maquil, que teve no vídeo ali, que é um dos professores, né? Mas tem a Lígia Ross, que é aqui de Estrela, que dá a capacitação aqui para nós na região sul. Então, nós precisamos dessa definição do pessoal de Porto Alegre e para poder encaminhar a aquisição dos livros baseado no número de alunos que tem de turma de 6º ano nessas escolas. Então, aqui a gente vai para aquela pergunta que é muito importante no fechamento aqui da apresentação, se podemos contar, então, com as escolas de Porto Alegre para implantar juntos esse programa Lions Quest e gerar esse impacto positivo, essa transformação, então, na vida desses jovens, que nós colocamos lá no início da apresentação, tais como objetivos desse programa, e que nós queremos que esse programa seja também impactante dentro da comunidade de Porto Alegre para algumas escolas nesse projeto piloto, para a gente depois ter essas escolas como referências positivas para implantar em muitas outras escolas também em Porto Alegre. Né? Aqui nós apresentamos já um vídeo, então aqui o programa de capacitação que tem, eu vou deixar essa apresentação depois à disposição da companheira Naira, ela pode transferir para vocês. Ali tem os links, por exemplo, para outros vídeos de implantação do programa Lions Quest no Brasil. Né? A cidade de Caratinga, por exemplo, em Minas Gerais, ali tem um programa muito bonito, um vídeo muito legal. Né? Tem aqui um depoimento de alunos da cidade de Taquara, da implantação do projeto, também muito, muito legal ver. Então, para a gente ficar de olho nessas coisas que são experiências positivas em outras cidades e que nos motivam a estar aqui apresentando para vocês. E agradecer muito, então, todas as pessoas que acreditam nesse poder da educação para transformar a vida das pessoas. Então, muito obrigado a todos. E nós ficamos aqui agora, então, à disposição, acho que eu, a Chloé e a Nair, né, Nair, à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e perguntas, para que a gente vá realmente para esse fechamento de quais escolas em Porto Alegre a gente vai poder incluir dentro desse projeto piloto do Lions de implantação do programa Lions Quest. Pessoal, muito obrigado a todos aí, e vamos juntos, estamos à disposição de vocês. Muito obrigada, companheiro Belloni. Obrigada, companheira Chloé. Os dois aí com uma belíssima apresentação. Eu acho que conseguimos atingir bem o nosso objetivo hoje, de esclarecer, de apresentar tudo. Eu só quero pedir, antes do início das perguntas, quero pedir para as professoras que entraram depois e não colocaram lá no chat o seu nome, o nome da escola e o seu telefone, que o façam ainda, por favor, porque depois que eu fiz o pedido, entraram várias professoras, a professora Soraya, eu acho que até a professora... Deixa eu ver qual é a outra... Tinha entrado uma outra aqui, a Ana Sulete. Ana Sulete. Então, assim... Ana Suzete. Suzete, desculpa, Suzete. Tá bom. Eu coloco, então, agora o microfone à disposição.
Quem desejar fazer a pergunta, por gentileza, abra o seu microfone e faça a pergunta, e nós vamos ver dos três qual está mais para fazer a resposta. Companheira Ana Suzete, você está com o microfone aberto, você vai fazer uma pergunta? Não, desculpa. Tá. Tá bem. Das professoras presentes, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Quem ainda restou com dúvidas? Quer mais algum esclarecimento? Esclarecendo para todas que eu vou passar para nossa doutora Mara a apresentação, e vou passar também a gravação. Essa nossa live está sendo gravada, né? Para depois, se vocês quiserem, dentro da própria escola. Sim, companheira Miriam, pode abrir seu microfone e falar. Eu fiquei com uma dúvida. Essa implantação do projeto seria no turno de escolarização dos alunos, ou então os alunos viriam no contraturno para participar das oficinas e palestras? Não, é justamente no turno. Esse conteúdo deverá ser inserido numa das disciplinas que a escola já trabalha. Aí fica a critério da direção da escola, do corpo pedagógico e das professoras para decidirem qual a disciplina que tem mais disponibilidade para trabalhar este conteúdo. Certo. E eu poderia, dos meus 4 sextos anos, eu poderia escolher uma turma de sexto ano para participar do projeto? Ou teriam de ser daí todos os sextos anos? Pois é, nós temos uma diretriz que nos diz que na escola que nós formos implantar, nós devemos implantar em todas as séries, para que não crie, né, nenhuma dificuldade entre uma turma e outra. A turma tal está recebendo aula de Lions Quest, e a turma tal não está recebendo. A gente não deseja criar esse tipo de dificuldade. Então, isso aí é uma coisa que a gente definiu já lá atrás. Tá certo. Então, tá esclarecida a minha dúvida. Muito obrigada. Nada. Companheira Daniela e companheira Gislaine. Então, na sequência, a companheira Daniela pode abrir o microfone e falar, e na sequência, a companheira Gislaine. Professora Daniela. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Na verdade, quem vai trabalhar com os alunos dentro desse projeto são os professores que passaram por formação, ou é o pessoal do próprio Lions? São os professores que vão passar pela capacitação. Pela capacitação. Os companheiros de Lions, nós vamos dar apoio, nós vamos ajudar a esclarecer, nós vamos tirar dúvida, nós vamos fornecer material, mas nós não vamos entrar em momento algum em sala de aula. E nem estarão na escola. Nós estaremos na escola sempre que necessário. Em via de regra, nós vamos estabelecer digamos assim, uma agenda
para que a gente possa ir, digamos assim, uma vez por semana, no início, depois que as coisas já estiverem estabilizadas, de repente, a cada 15 dias, naqueles períodos que a gente for, por exemplo, implementar uma palestra, nós vamos convidar um palestrante, um psicólogo, um médico, um economista. Nesses momentos, nós estaremos mais presentes para organizar com a escola o modus operandi, como, onde, e qual é o horário, para fazer essas palestras. E quanto tempo é a capacitação dos colegas? A capacitação dos professores será feita em 2 dias. E, em princípio, nós já temos até as datas para essa capacitação. Será no dia 21 e 22 de março. Já está agendado com a capacitadora, que, como ela tem uma agenda também bastante disputada, nós tivemos que, no mês de janeiro, agendar com ela, para a gente ficar depois sem agenda para poder fazer a capacitação. E de forma online, Nair? Não, presencial. A capacitação será presencial, será em ambiente muito seguro. A gente tem toda a preocupação de criar um ambiente com todo o protocolo, né, para fazer essa capacitação. Inclusive, isso é uma exigência nossa, é uma exigência da própria capacitadora. Da prefeitura, né? Nesse momento também, a Mara está aí também, né, Mara? Tá aqui. E nós estamos em um momento atual onde as reuniões, os encontros, eles devem acontecer de forma virtual, né? E não preferencialmente, né, virtual. Sim. Mas, sim, neste momento, a marcação dele é presencial e de dia todo? É o dia todo. São 2 dias, né, da manhã e tarde. 2 dias. Tá. Se não me falha a memória, é uma segunda e uma terça-feira. Exatamente. E vocês compreendem o professor que a escola entenda como apropriado dentro de sua disciplina e mais alguém da equipe diretiva nessa capacitação? Então, nessa capacitação, a gente prevê que sejam 2 professores, né? Porque no caso de um professor ter qualquer problema, ou de saúde, ou familiar, ou mesmo profissional, que ele precise se afastar, nós teremos o outro professor dentro da escola habilitado para substituí-lo, né? Então, serão capacitados 2 professores, e aí a gente ainda abre a prerrogativa para alguém do quadro diretivo. Pode ser a diretora, pode ser uma orientadora educacional, pode ser um supervisor escolar, né? Mas tem que ser alguém do corpo pedagógico. Tá. E quanto tempo duraria o ano letivo de 2022? Um semestre de 2022? O curso? Não, a aplicação com os alunos. A aplicação é de 1 ano, são 36 aulas. Seria uma aula por semana, são 36 aulas no ano. Essa aula, uma vez por semana, essa aula é que ela pode mudar dentro da turma. Ela não precisa ser obrigatoriamente sempre no mesmo dia. Ela não precisa ser na quinta-feira, começou na quinta-feira, tem que ser sempre na quinta. Não. Sendo com a mesma turma, sendo com a mesma professora, ela pode optar. Nós vamos ter, essa semana, nós vamos ter a aula de Lions Quest na quinta. Na próxima semana, nós vamos ter a aula de Lions Quest na terça. Tá. Quanto a isso, não tem nenhum problema. E eu também fiquei em dúvidas, Nair, com relação ao que é aquela questão ali das parcerias com a comunidade, a questão de patrocínio. Isso fica uma coisa meio nebulosa, assim, para nós, né? Assim, Nair, deixa eu responder essa aí, né? Eu vou passar para o companheiro Belloni responder. Ele gosta de falar sobre essa questão aí. Eu vou deixar ele falar. Eu queria só complementar a resposta. Só peço que você seja um pouco breve, tá, companheiro Belloni? Assim, meio resumido para ela. Então tá. Eu quero só complementar a resposta em relação ao curso de formação do porquê ele é presencial, porque nós estamos falando de habilidades
e, inclusive, na própria realização do programa junto com os alunos, a prática e a habilidade desenvolvida exatamente nessa interação pessoal, né, na turma, junto com o programa. Ele se propõe a ser assim. Então, desde o processo de capacitação dos professores, a própria capacitadora ela vai fazer dinâmicas exatamente dessas experiências de desenvolvimento de habilidades, né, para os professores, para depois desenvolver junto com os alunos. Com relação a essas parcerias, como eu disse, no primeiro ano a gente vai ter o custo subsidiado pelo Lions, né, para a implantação. Então, para o próprio curso de formação de professores, que não necessariamente são para um ano, esse curso de formação ele dá para todas as séries do 6º até o 9º ano. Então, um professor formado, ele pode dar aula para todas as séries do 6º até o 9º ano. E por que 2 professores mais alguém da direção? Porque, às vezes, pode ter, como falaram antes aqui, uma escola que tenha 3, 4 turmas, então, para não sobrecarregar um professor, às vezes, então, distribui, então, as turmas por professores e por disciplinas. Com relação às parcerias, nesse primeiro ano vai ter o subsídio, mas na sequência, no ano seguinte, em 2023, nós vamos ter, então, que o aluno da 6ª série passa para o 7º, então o programa Lions Quest passa para o 7º ano, vai ter aí todo o material do 7º ano, custa, em média, R$ 22,00 o livro do aluno por ano, então é um custo que vai ter em torno de R$ 22,00 por aluno, então dependendo da turma, né, então se for uma turma de 30 alunos, aí vai dar aí seus 600 e poucos reais. Então, para esse tipo de subsídio no próximo ano, é que a gente busca, então, ao longo deste ano, desenvolver essas parcerias para a comunidade, de repente, ali, eu vou apadrinhar aqui enquanto farmacêutico, a minha farmácia vai pegar 5 alunos e vai dar aqui, 100 e poucos reais por ano para ele comprar os livros. Então, ele vai ser padrinho desses alunos. Ou naquela serviço de final de ano lá, vão, sei lá, pintar o muro da escola, ou fazer uma festa, ou fazer um evento, não sei o que lá, vai gastar, sei lá, R$1.000 no final do ano, juntar os alunos para fazer, então, essa busca de padrinhos para poder custear esse tipo de material. Com relação à parceria do Lions, a gente sempre vai estar junto, como disse, acompanhando aí, inclusive no processo de implantação, a gente vai participar da capacitação junto lá com vocês, e é claro que na abertura inicial vai ter uma espécie de palestra aos alunos, junto com os pais, porque a gente não pode implantar um programa assim e deixar para o aluno levar para os seus pais a informação de como é que a coisa vai funcionar. Então, a gente vai estar sempre naqueles momentos mais cruciais de transformação do aluno, de parceria do aluno, né, junto com vocês ali, para poder levar a execução do programa. E também, ao longo do ano, fazer essas palestras de reforço para a gente consolidar o material. E aí, nessas palestras de reforço, muitas vezes também tem um custo adicional. Às vezes vai fazer um coffee break, vai fazer chamar algum familiar, coisa assim, para participar. Então, aí é que a gente vai buscar formas nessas parcerias. Às vezes, um vereador faz uma emenda impositiva, bota recurso ali no projeto na escola, tá? Ou seja, tem várias que a gente pode buscar, e por isso que a gente botou ali, mas a gente vai desenvolver isso ao longo do ano. Neste ano, a gente vai buscar exatamente com os recursos de subsídio, tentar fazer isso, mas para 2023, já pensando que a gente vai ter todo esse custo aí da continuidade do programa, né? E a minha última questão, eu acho, é perguntar qual é o prazo para a escola aderir. Porque nós estamos num momento de férias, né, escolares, férias dos professores, né, os colegas retornam somente dia 15 de fevereiro. Nós temos aqui, por prática, apresentar os projetos para os professores, né, para todos ali, para daí ver a questão da resposta deles a este projeto. Então, a gente vai ter que mostrar o que vocês nos trouxeram. Seria interessante até a gente ter, não sei se tem em PDF, esses livros que vocês trabalham, né, vão trabalhar, mas a gente precisa apresentar o grupo para daí a gente poder ter a segurança, a resposta a todos. Então, a gente queria saber o prazo, dizendo para vocês já que os colegas retornam somente dia 15 de fevereiro. Professora Daniela, nós temos uma questão aí que já foi colocada, e eu vou voltar lá, é na questão da urgência que nós temos de saber quais as escolas que vão aderir, porque nós precisamos planejar e executar o processo de aquisição dos livros
e o processo de organização do próprio workshop. De capacitação. O workshop de capacitação, ele envolve uma série de coisas. Ele envolve local, ele envolve estrutura de som, estrutura disso, estrutura daquilo, coffee break, almoço, a questão da hospedagem para o pessoal que vem de fora. Então, assim, nós temos uma série de passos que nós precisamos cumprir para poder chegar lá na nossa capacitação, que está marcada para dia 21 e 22 de março. Anaí, só uma questão de ordem aqui. Eu acho que é importante isso que tu falou, mas qual é o prazo que tu tem para eles terem o retorno? Porque eu estou vendo aqui que a gente não está pedindo agora que eles definam. Tipo assim, é mais uma semana? Não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, só um pouquinho, companheiro Beloni. Então, assim, professor Daniel, para que a gente consiga cumprir o nosso cronograma, nós não podemos ultrapassar essa definição das escolas de Porto Alegre, nós não podemos ultrapassar o final de janeiro. Eu tinha colocado até 20 de janeiro. Até a professora Mara tinha colocado essa live para o dia 20 de janeiro, eu coloquei para ela, eu justifiquei por que a gente não poderia esperar, e agora eu vou colocar aqui para todas as professoras que estão ouvindo o que a gente está falando, assim, o que eu posso sugerir com relação aos professores? Que cada diretora que está aqui, que cada escola que está aqui, previamente, converse com os professores que ela conhece, que ela veja qual o professor que tem chance, né, de cumprir o que a gente precisa de um professor que queira trabalhar com esse conteúdo. E tem esse perfil, né? Nós precisamos do professor que tenha esse perfil de voluntariado, assim, porque ele vai ter que dedicar um pouco mais do seu tempo nesse trabalho da aula do Lions Quest, né? Então, nós até podemos pegar todo esse trabalho que foi apresentado aqui hoje e apresentar para os professores, não tem nenhum problema, hein, companheiro Beloni? Fazer uma live com a presença dos professores. Nair, eles estão de férias, Nair, nesse Nós momento. Também. Não, Nós mas também. eles estão de férias, querida, sabe? Não é entendeu? A gente não pode, não é de bom tom, não é bacana, né? Não é, até porque o projeto daí já não vai ficar tão bem visto já, assim, chamando eles nas férias. A gente compreende a seriedade do projeto, eu quero que fique claro isso, tá? Não estamos questionando o conteúdo neste momento, mas a gente precisa fazer as coisas bem direitinho para que ela dê certo. A primeira coisa, a gente tem que conversar. Nossa equipe, por exemplo, também está de férias, tá? Nossa equipe pedagógica, que é por onde primeiro vai passar essa apresentação para nós debatermos enquanto equipe. E daí nós passamos aos professores, só que eles só voltam lá em fevereiro. A gente não consegue cumprir esse prazo, pelo menos eu vejo isso, gurias, ali do Anaíris, né? A gente não consegue cumprir isso de uma forma bacana antes do 20 de janeiro, que é o que tu precisa. Eu até estenderia, professora, até o dia 30 de janeiro. Eu até estenderia até o início de fevereiro. Mas para a gente ir até o dia 15 de fevereiro, e ainda precisar daí de mais uns dias para ter a aquiescência dos professores, aí nós já não teremos tempo hábil para fazer a aquisição do material didático. Companheira Cloé, pode falar. Depois eu passo para a companheira Soraya. Companheira Soraya, você está na fila, não se preocupe. A companheira Gislaine também está na fila. Professora Daniela,
professor ou diretor, desculpa, qual é o prazo que vocês nos dariam para ter a resposta? Os nossos colegas, eles retornam dia 15 de fevereiro. Tá, dia 15 de fevereiro, daí que é quando eles retornam à escola, né? Com o planejamento ali, os alunos voltam dia 21 de fevereiro. Eles retornam dia 15 de fevereiro. A partir dali, a gente consegue ter o grupo de professores para a gente poder conversar. Uma data que a gente tem de retorno é essa, assim, né? Tá bom. Obrigada. Companheira Soraya, professora Daniela, vamos ouvir as outras. Claro, é isso. Porque se a gente consegue buscar uma luz aí no final do túnel. Companheira professora Soraya, pode falar. Bom dia, eu sou diretora aqui do Neuza Brizola, e junto com a Daniela, nós fazemos parte do grupo que está implantando as escolas integrais. E para a gente, assim, nós estamos atravessando um momento assim, bem difícil de reorganização da escola. Temos muitas assim, coisas para serem implementadas na escola, e a gente precisa realmente esperar que todos retornem para poder lançar esse projeto. Eu não posso, nesse momento, dizer que a escola vai participar sem colocar para o grupo e perguntar e saber se algum colega quer participar. Então, eu não posso, assim, enquanto direção, assim, sem passar para o meu grupo, para a minha equipe, poder iniciar esse projeto. Obrigada, companheira Soraya. Companheira Gislaine? Professora Gislaine? Oi, bom dia, me escutam? Sim. Já tive minhas respostas ali as demandas da Daniela, eram as mesmas, os meus questionamentos. Eu tenho um questionamento só a mais. Cada ano o projeto, tu disseste que era por 4 anos, né? Sim. Então, o primeiro ano vai ser 6º ano e depois, consecutivamente, o projeto vai acompanhando essas turmas. Isso. Não se repete na escola, depois com 2022 vou fazer o 6º ano e 2023 o 7º ano. É 4 anos ou por... Não. Entendem? Do 6º ao 9º, ou em 2023 eu vou contemplar novamente o meu 6º ano. Sim. 2023, 6º e 7º ano. 2024, 6º, 7º e 8º. 2025, 6º, 7º, 8º e 9º. E aí, a partir de 2025, nós teremos na escola todas as séries participando, porque vai estar sempre uma série saindo e a outra entrando. Uma série saindo e a outra entrando. Uma formando e a outra iniciando na 6ª série. Ô, Nair, tu consegue repetir para mim como é que é 2000? A aluna não conseguiu anotar aqui, não deu tempo. 2022? 2022, 6º ano. 6º ano. 2023, 6º e 7º ano. 2024, 6º, 7º e 8º ano. 2025, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, a partir de 2025, 2026, por exemplo, teremos na escola todas as 4 séries a partir da 6ª com o projeto Lions Fest. Nair, nessa lógica, lá em 2024, eu vou ter um número maior de turmas atendidas. Com certeza. Isso, né? Então, eu preciso ter um número maior de professores multiplicadores. Não, porque o professor que dá na 6ª série, ele pode dar na 7ª, e o professor que dá na 8ª pode dar na 9ª. Cada professor... Mas, viu, Nair, é que se a escola, vamos supor, tem 3 turmas de 6ª, 3 de 7º, aí começa a sobrecarregar um professor ou 2, nada impede que ao longo do exercício, lá numa revisão do 6º, 7º ano, conforme a evolução das turmas, número de alunos também, a gente tem uma nova capacitação, isso é uma coisa que de repente está prevista, para incluir mais escolas e incluir mais professores da mesma escola. Porque isso é normal, isso aí não tem problema nenhum. Inclusive até por troca de professores. Isso é o fluxo normal do curso, né?
Professora Gislaine, eu acho que não anotei, qual é a sua escola? MF Judite Macedo de Araújo. Não, e eu fico pensando assim, eu estou de acordo, tá exposto aqui que não tem como a gente aderir, né, sem conversar com o grupo, porque não adianta aderir a um projeto, por mais que nós acreditemos, né, mas aderir por aderir, a coisa tem que fluir, e a gente trabalha em equipe, né, e a Mara está aqui da SMED, é isso, né, e é uma coisa que eu vejo assim, a longo prazo, a gente precisa de horas para isso. Não pode ser aquela coisa assim de, o professor que tem carguinha, tem a gordurinha sobrando. Não. Se é um projeto, tem que ter planejamento, tem que ter estudo e tem que ter aplicabilidade, né? Porque somos servidores públicos e o nosso produto que a gente entrega, né, é o nosso trabalho. E a gente, Porto Alegre, tem uma cultura de um trabalho pedagógico de qualidade. Então, para a gente ter isso, eu acho que a gente tem que ter o respaldo da SMED, que entre no currículo, acho bárbaro, isso é uma das coisas que é uma demanda da nossa escola, a gente sempre falou que a gente queria muito ter uma escola para pais, né, porque cada um dá o que tem, e às vezes os pais não sabem, não tem, né, então, mas a gente precisa de preparo, a gente é pedagogo também, a gente não é psicólogo, então, eu acho que a SMED leve com seriedade esse projeto, né? Entenda que tem que ter, sim, a gente tem que ter carga horária, a gente tem que ter pessoas responsáveis por isso, que não basta mais uma demanda para as direções, né? Direção e quando falhar. Não, é sério, é uma vez por semana, é aquele dia, é aquele horário, está no currículo, seríssimo. Mas a gente tem que encarar isso com seriedade. Certo? Obrigada. Doutora Mara, a senhora levantou a mão, pode falar. Então, gente, acho que eu já tinha um pouco trazido para a Naira essa dificuldade, né? Na outra reunião que a gente fez, a gente já tinha colocado essa questão, que de fato para nós é complexo, né? As equipes fazerem essa decisão sem que a gente tenha uma conversa com os professores, enfim, né? Uma das alternativas também levantadas aí pelo Arami, que estava na outra reunião, e até a diretora do Arami se justificou agora, como todas as outras diretoras que estão aqui presentes na reunião, elas estão na escola ao mesmo tempo, atendendo na secretaria e tentando assistir a reunião, enfim, então, meninas, eu já faço um agradecimento especial, né, por vocês terem disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, né. Eu sei o quanto é importante para vocês, eu acredito que ninguém aqui esteja desmerecendo o projeto, muito pelo contrário, né? Todas as diretoras certamente acreditam na necessidade, né, da gente poder implementar algo nesse sentido com os alunos, isso faria muita diferença, principalmente nessa idade, né, do 6º ano, que é sempre uma questão aí no ensino fundamental, essa passagem aí, né, do 5º para o 6º ano, então todo mundo entende a importância de fazer algo assim, né, mas aí realmente a gente fica preso por essa questão do prazo, né, uma das que eu acho que não é exatamente uma alternativa, mas tentar, talvez, com as orientadoras da escola, né? Até foi uma questão que eu conversei com a... Desculpa, Naira, agora esqueci o nome da colega do Lions que teve lá na SMED para... Neisa Fernandes. Isso, então, ela trouxe o material instrucional, aí os cadernos, para que eu pudesse dar uma olhada, né, no tipo de atividade, enfim, né, e até comentávamos que talvez exista uma possibilidade de flexibilização, no sentido de talvez, para algumas escolas, isso pode ser possível, ao invés do professor, a gente sabe que tem algumas escolas que já têm a experiência dos próprios orientadores terem um horário específico com as turmas por semana para fazer algum tipo de trabalho um pouco mais nessa linha socioemocional, de relacionamento, que as orientadoras costumam muito
trabalhar com essas questões, né? Até no sentido de tentar prevenir os conflitos, que depois elas têm que correr atrás de apagar os incêndios. Então, tem algumas escolas que já conseguem fazer, dentro do trabalho da orientação, esse horário semanal aí com as turmas. Eu penso que talvez, pelo menos com a direção do Arami, a gente estava conversando nesse sentido, as orientadoras se interessaram, até porque elas já têm esse trabalho, né? Então, seria para elas a oportunidade de ter uma metodologia, né? E algo mais instruído nesse sentido, com material e tal. Isso poderia ser um atrativo para os alunos, e elas se interessaram. Então a colega do Lions aquele dia disse, talvez nesse sentido a gente possa flexibilizar, né, que não seja um professor do currículo, mas que seja um horário da orientação com as turmas e tal. E aí, não sei, eu estou trazendo isso porque talvez, se a gente pudesse pensar um pouco nessa linha, eu sei que vocês costumam se reunir com a equipe de vocês, agora é férias de todo mundo, eu imagino que vocês que estão trabalhando agora entram em férias depois, talvez no início de fevereiro, mas eu imagino que antes do dia 15 vocês já estejam se reunindo com as equipes para preparar o início dos professores, né? Então, não sei se isso facilitaria um pouco, talvez, mas eu imagino também que seja complexo para vocês tomar essa decisão sem conversar com os professores, né? Enfim, outra coisa que eu me disponibilizo a fazer aí é conversar também com a coordenação pedagógica ali da SMED, né? Para ver se a gente insere isso de uma maneira formal nos currículos. Eu convidei, inclusive, assim, né, para vocês saberem, a gente teve algumas escolas, por indicação do próprio Lions, que são da região deles, ali do Partenon, né, no caso do Judite, do Gabriel Obino, do Loureiro, mas eu também tomei a liberdade de convidar justamente as escolas que estão nesse projeto de turno integral, né? Aí no caso do Anaíris, do Neuza, da Porto Novo, porque eu imaginei que talvez dentro do projeto de turno integral vocês também teriam talvez como incluir isso, né, no currículo do turno integral, não sei, né, mas eu imaginei que talvez isso fosse possível, então por isso também convidei vocês, né, para poder escutar, né, e pensar se isso de alguma forma pode ajudá-las, inclusive, né, a compor aí o currículo da escola integral, né, enfim. Mas eu acho que a gente ainda fica com essa questão do prazo, né, Nair, que para as escolas realmente eu acho que decidirem, né? Talvez, não sei, depois até, assim, a Juliana, ela me passou aqui no WhatsApp que ela teve que sair porque ela estava com uma bronca lá na secretaria, só ela e a secretária, ela precisou sair da reunião, né? Mas elas estavam um pouquinho mais avançadas nesse sentido de fechar com as orientadoras, né? A capacitação, mas ainda assim elas também gostariam de ter oportunidade, né, de apresentar para os professores e tal, porque mesmo a orientação entrando, se a gente não tiver apoio dos professores que estão trabalhando no 6º ano, isso também se descola da questão do currículo, que é o que vocês trazem como importante, né, porque mesmo que seja outra pessoa entrando, isso também tem que estar, né, os professores conhecerem, incentivarem, né, e poderem estar dando um apoio, né, para a pessoa que está desenvolvendo o projeto. Então, não sei, realmente, eu entendo que 15 de fevereiro fica apertado aí para a questão do material, mas ficamos nesse impasse aí, realmente não estou sabendo muito como resolver também. Não, mas nós vamos conseguir, nós somos pessoas que estamos aqui para pensar, nós vamos encontrar uma saída. Vou passar a palavra para o nosso companheiro Belloni, que ele levantou a mão, ele vai se posicionar,
E como eu pedi para as professoras colocarem ali no chat seus nomes, nome das escolas e os telefones, vai facilitar que a gente se comunique. Eu vou passar a palavra para o companheiro Belloni e vamos ouvir o que ele tem a dizer e depois a gente repõe. Eu achei interessante essa abertura das falas outras, porque realmente parece que a gente estava buscando uma luz no fim do túnel, né? Eu tenho um exemplo da cidade de Taquara, que até para tranquilizar um pouco, no caso, a Daniela, a Soraya, a Gislaine e a Miriam são de escolas diferentes, né? Isso. O que nós estamos buscando em Porto Alegre, para esclarecer, é uma escola para o projeto piloto. Nesse piloto, nada impede que sejam 4 escolas, que sejam mais escolas também, né? Vai ser só uma questão de limitação por causa da turma de capacitação, que ela tem uma restrição em termos no número de alunos, né, para poder capacitar, e também nos próprios recursos que nós temos para a implantação no primeiro ano do subsídio. Mas é importante que a gente veja, por exemplo, o exemplo de Taquara, eles implantaram o projeto com essa mesma perspectiva nossa aqui, e a meta é essa, realmente nossa, ela é audaciosa no sentido de que o projeto seja implantado no 6º ano e vá continuamente até o 9º ano e depois siga em todos os anos, né? Mas Taquara, eles ainda estão num processo que é muito eficaz, com resultados excelentes, mas eles não passam do 7º ano, porque eles não têm ainda a estrutura na escola, nem capacidade financeira de poder, ou capacitação da própria escola para poder avançar para as outras séries. Então, isso também é uma dinâmica que nós não temos ainda, porque nós estamos num projeto piloto. E esse piloto, ao final do primeiro ano, vai ser avaliado. Então, nesse primeiro momento que nós queremos aqui, e eu verifiquei, por exemplo, que a Gislaine, a Soraya, a Miriam e a Daniela, elas manifestaram, acho que, muito interesse pelo projeto, pela implantação, porque são resultados que, por si só, eles se justificam. Então, como a gente tem uma experiência e conhecimento do projeto, onde foi implantado, e a experiência do Lions, nós temos certeza que esse projeto, uma vez implantado, nós vamos depois dar continuidade nele. É um projeto que ele traz muito dessa bagagem de resultado positivo. Então, eu gostaria, assim, muito de ver com a fala da Mara essa perspectiva das diretoras, então, ter essa possibilidade de discutir com alguém da escola que possa, de repente, tocar o 6º ano e, ao final desse primeiro ano, daí fazer essa análise dessa continuidade, sem ter ainda, viu, Nair? Eu acho que esse comprometimento da escola, mas no sentido de passar para os anos seguintes, mas simplesmente de permanecer no 6º ano, pelo menos a implantação do projeto e dando continuidade para as novas turmas de 6º ano. Então, quer dizer, não envolveria nesse momento 7º anos, né, ou outros anos, nem mais professores. Mas para a gente poder, ao longo do piloto de 2022, então fazer essa definição ao longo do ano, sem necessidade de colocar toda essa preocupação de definição com relação a todas as séries até o final do mês ou até, digamos, início de fevereiro. Então, ficaria só essa definição para o piloto, para a implantação, então, de 2022. E ao longo de 2022, a gente tem todo um tempo para poder trabalhar essa capacidade da escola, buscar mais professores, ou de definir sobre a implantação nos outros anos, e assim por diante. Então, acho que a gente poderia trabalhar, no primeiro momento, essa decisão por parte da escola, de uma das escolas de Porto Alegre, né, essa condição de formação, então, de buscar alguém dentro da escola que tem esse perfil, como disse a Mara, além da direção, digamos, alguém que seja da orientação, é orientação, né, que falaram, né, da orientação, e talvez algum professor que tenha esse perfil dentro do 6º ano, para inserir dentro do processo de capacitação. E, é claro, já definindo quantas turmas de 6º ano para a gente poder ter esse planejamento em termos de aquisição de livros, porque se são 3 turmas de 30 alunos, são mais 90 livros. Então, a gente tem que estar isso no pedido para São Paulo, para poder planejar na gráfica para fazer essa impressão. Então, eu gostaria de dividir o pedido para as escolas, para pedir só para 2022 a preocupação.
ao longo de 2022, nós vamos ter várias reuniões, então ali a gente encaminha 2023, 24 e 25, assim por diante, para não ficar muito pesado agora a definição da escola, na questão de que, porque eu tenho certeza, Nair, nós temos certeza do Lions, que esse projeto, uma vez implantado em 2022, ele vai ter continuidade, então eu não me preocupo com isso, eu só me preocupo com a questão de conseguir colocar a escola dentro do projeto piloto em 2022. Obrigada, companheiro Belloni. Obrigada, companheiro Belloni. Eu vou passar a palavra para a nossa professora Daniele Ertel, que é da Escola Porto Novo. Professora Daniela, pode abrir seu microfone, a palavra é sua. Bom dia, novamente. Primeiro, quero agradecer a participação de vocês. E eu trago mais um ponto para pensar, né? É legal a gente ver para o futuro, de repente, mas um ponto para se pensar é qual professor que vai trabalhar com essa carga horária, com esse projeto. Isso é muito difícil da gente conseguir um professor que vai dizer assim, não, eu abro mão da minha disciplina, do meu trabalho, que eu tenho que desenvolver, que eu quero desenvolver, para trabalhar num projeto novo. Por quê? Porque sextos anos são só professores especialistas, né? Então, ali vai ter 2 períodos de ciências, 2 períodos de geografia, 2 períodos de história, que já é muito pouco para o professor conseguir desenvolver sua carga horária. Ele vai ter um encontro semanal com esses alunos, muitas vezes, né? A filosofia virou um período de ensino religioso. Então, tem que pensar a grade da rede municipal para que a gente possa trabalhar de uma forma adequada esse projeto e que os professores possam aderir. Porque eu sou professora especialista e 2 períodos semanais para mim é muito pouco. E imagine, então, né, um professor de história com todo o conteúdo que tem para desenvolver, com tantas coisas e tantas habilidades e competências que ele vai desenvolver com esses alunos. Então, se pensar também que uma possibilidade de extracurricular ou outras possibilidades que possam ser adequadas, né? Lembrando que os professores são professores contratados para trabalhar com aquela disciplina e vão fazer chamada e registro de uma disciplina que é obrigatória no currículo desses alunos, tá? Então, pensar sobre isso, tá, pessoal? Mas de forma alguma a gente está excluindo o conteúdo de disciplina. A gente está, na verdade, agregando um professor que tenha perfil, que seja de religião, que seja... Tem algumas escolas que têm uma disciplina chamada projeto de vida, né? Até porque tem orientação da própria BNCC e da CASEL, como entidade internacional, de aprendizagem socioemocional, de incluir alguma disciplina exatamente para esse tipo de conteúdo, né? As escolas que não têm, pode ser qualquer professor que tenha um perfil que possa ser voluntário nessa disciplina. Então, é agregar 1 hora por semana, não é tirar a disciplina de ninguém, não é tirar a hora carga horária de ninguém, mas é agregar 1 hora por semana, nas 36 semanas de execução do projeto, para que aquele professor, além das 2 horas dele, das 3 horas dele, ele consiga dar mais 1 hora de Lions Quest. Não é, eu concordo contigo, não é para tirar nenhum professor da sua disciplina, mas sim para usar essa capacidade desse professor, com o perfil que ele tem, de agregar mais uma disciplina para ele, né, dentro desse conceito que é uma disciplina, é multidisciplinar essa disciplina, é uma disciplina complementar para qualquer disciplina, né? Por esse motivo, professora Daniela, nós precisamos de um professor que tenha esse perfil voluntário e que queira, né, agregar no seu trabalho esse conhecimento, né, e queira desenvolver esse trabalho do Lions Quest. Quer dizer, nós precisamos, em primeiro plano, primeira mão, ter a boa vontade desse professor. Ele tem que ter o perfil de querer fazer, assim como nós, voluntários, temos esse perfil de voluntariado, de fazer por satisfação pessoal, de fazer. Só para lembrar vocês, tá? Conheçam um pouco mais, vejam como pode ser para ajudar, tá? A rede municipal, o professor só pode atuar na sua área de concurso, entendem? Então, assim, não pode um periodinho lá que o professor tem livre, como no estado acontece.
Então, tem que pensar a estrutura da rede municipal e ver o que é possível dentro da estrutura, colaborando com vocês, tá? Tá bem. É por esse motivo também, professora, que nós viemos trabalhando já desde 2020, junto à estrutura administrativa da rede municipal, com o prefeito, com a secretária de Educação, agora com a doutora Mara, que tá fazendo esse link conosco, né? Porque a primeira coisa que a gente foi buscar junto ao município foi essa aquiescência do município, né, e da Secretaria de Educação, para que a escola, para que o diretor da escola e para que possa agregar esse conteúdo no currículo das crianças. Agora, o que eu penso? Temos aqui as professoras que se posicionaram quanto à ausência dos professores que estão de férias. A professora Daniela falou que os professores estarão retornando no dia 15 de fevereiro. Haveria a possibilidade da gente já marcar uma reunião com esses professores? As diretoras teriam condição de já conversar com esses professores, porque a gente teria que montar um plano de ação para a gente não perder tempo. Eu já estou trabalhando até com a possibilidade da gente ir tocando as outras escolas, enfim, e fazendo o que a gente puder, para quando chegar lá no dia 15, 16 de fevereiro, a gente só agregar as informações. Mas aí a gente precisaria já ter alguma luz no final do túnel. Por exemplo, as escolas querem aderir, ela só depende da aquiescência do professor ou do supervisor escolar. Eu vou passar a mão para a professora, para a doutora Mara, que levantou a mão, acho que ela tem mais algo a acrescentar nessa nossa discussão. Doutora Mara, pode falar. Nair, eu acho assim, talvez a gente possa... Agora, eu acho que as diretoras também já têm um material, a gente pode, inclusive, alcançar para elas, né, o material da apresentação. Acho que elas podem pensar, conversar com as suas pares aí, com quem tem contato, quem não esteja em férias, enfim, e sinalizar, eu acho que isso que tu disse, né, talvez elas consigam nos sinalizar o interesse, né, da escola em participar, né, e sendo condicionado ainda esse aval final, digamos assim, né, ao retorno dos professores. Talvez isso nos dê um tempo, né, porque talvez eu imagino que, bom, talvez vocês conversando já vão dizer, não, aqui na escola não vai dar, porque realmente a gente está apertado de currículo e tal, ou a escola tem interesse, acho que a gente consegue, né, pensar, ajeitar, mas a gente ainda... talvez a gente consiga sinalizar isso que tu disseste, né, Nair? Quais as escolas têm interesse e estão achando que viável, né? Porque, assim, as diretoras também conhecem seu grupo de professores, né, a sua realidade, então acho que também podem dizer assim, se dentro da sua realidade, do seu grupo de professores, conseguem vislumbrar a aprovação dessa proposta, né? E aí nos dariam assim, uma sinalização de interesse, talvez, e esse aval final no dia 15 de fevereiro. Agora, eu não sei, né, Nair, isso realmente tu tens que nos dizer com relação à aquisição do material, porque eu também não podemos nos comprometer agora de dizer, a escola tem interesse, tu compra o material e depois dizer, não, mas nós tínhamos interesse, mas não vamos. Tínhamos interesse, agora não temos mais. Então, eu não sei se isso serviria. O que eu estou propondo aqui é um meio do caminho, digamos assim,
para a gente tentar alinhavando as outras questões que as direções colocaram, né? Porque se vocês me disserem assim, nós temos interesse, mas temos esse problema, né? De como inserir dentro do currículo, né? De se isso vai ser um projeto oficial ou não vai ser um projeto oficial, enfim. Projeto oficial, que eu quero dizer, é óbvio que é um projeto oficial, mas eu estou dizendo assim, dentro da carga horária, né, do professor, como é que a gente insere isso no currículo perante o projeto pedagógico, né, se isso tem aqui a ciência da coordenação pedagógica, porque aí eu posso tentar avançar isso dentro da SMED, né, se a gente consegue, eventualmente, horas de projeto para isso dentro das escolas que têm turno integral ou não sei, a gente poderia daí avançando nessas questões mais práticas aí, né, que para as escolas também é importante, né, não sei, é uma ideia aí para a gente continuar a discussão, digamos assim, né. Sim, certo. Obrigada, doutora Mara. Na sequência, durante essa semana, eu ainda vou marcar uma reunião com o nosso grupo aqui, com o nosso corpo técnico, né, que é responsável pela implantação. Nós vamos conversar, nós vamos discutir, nós vamos ver o que é viável, né? Nós não podemos fugir muito do que nós planejamos, né? Mas eu acho que tudo é negociável, nós não estamos numa camisa de força, né? Então, tudo é só uma questão de repente, de boa vontade. Move um pouquinho para cá, move um pouquinho para lá, e a gente consegue resolver. Professora Daniela levantou a mão, pode falar, a palavra é sua, pode abrir seu microfone. São essas preocupações mesmo, Nair e Mara, né? Ainda mais ouvindo a Dani ali trazendo as questões que é dentro da carga horária do professor. É muito complicado isso, Nair, da questão do voluntariado, tá? Dentro da carga horária do professor, os períodos que o professor tem, e ainda dentro de uma perspectiva do turno. No começo da apresentação, por exemplo, Dani, eu imaginei até dentro do ensino religioso, né? Porém, na filosofia, só tem um período na semana. E se, conforme a resposta que vocês nos deram, é uma vez por semana. Então, esse professor, ele só daria aula Lion Quest, entende? Então, não fecha também. Então, daí tu imagina dentro de uma carga horária de português, por exemplo, Mara, que daí tem mais períodos em B30, mas daí tu tem que pensar quem são, e eu nem tenho professor de português neste momento da rede, né? Então, é tudo muito complicado, e esse prazo que está muito curto para nós, por isso que não fecha. Não é questão de boa vontade ou má vontade, não é isso. É dentro da seriedade do trabalho, e finalizando o que é a seriedade do trabalho de vocês, e finalizando a minha fala, eu quero dizer que a Ana Neri está sambando na cara da sociedade aí, hein? Com ela, acho que ela está na praia, né, querida? A Ana Neri é nossa companheira de Lions, ela é a presidente do Lions Clube Barão do Caí. Olha, né? Só. E ela está de férias, realmente, como eu falei, nós todos estamos de férias, né? Uhum. Porque chega um período do ano que os grupos de Lions dão assim, um stand-by, né, nas campanhas e tudo. A gente continua atendendo, mas de uma forma assim, mais light, né? E então a gente aproveita umas escapadelas assim até para descansar um pouco, né? Porque a gente é voluntário, mas às vezes a gente trabalha no ano mais do que se a gente fosse remunerado. Eu, por exemplo, eu sou aposentada desde 2012 e eu costumo dizer assim, ó, eu não sei como é que antes de me aposentar eu dava conta de fazer tanta coisa, porque depois que eu me aposentei, eu não paro nunca. De trabalhar. De trabalhar, de graça. De graça. É isso, são escolhas, né, daí da vida, escolhas, né, também. Sim, e assim, só antes da Ana Neri falar, só para isso, quando a Mara traz que as equipes a gente reúne antes da preparação dos professores, isso sim, lá no recessinho, a gente até conversa com a equipe antes, mas os professores retornam dia 15. Então, na semana anterior a essa de retorno dos professores, a gente vai estar conversando. Só que mesmo que a orientadora assuma, Mara,
a orientadora, né, no caso, que é a orientadora da turma de B30, ela precisa ter contato com esse material para entender qual é a proposição e também pensar onde, em que momento, porque em que período ela entraria, qual é o período de quem que ela pegaria, e daí tem que ter a parceria dos colegas, né? Porque a nossa escola está dentro do projeto do Integral, da rede, é uma das 4 escolas, mas não vai integralizar B30, é só até B10, só até o 4º ano. Tá? Então, essas coisas a gente precisa continuar conversando, mas eu agradeço a apresentação, aguardo o material, né, para a gente poder compartilhar e vamos conversando. Bom dia, Nair. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, Bom dia, Ana. hipótese alguma, eu quis causar inveja aos que estão aí trabalhando. Hipótese alguma. Como eu estou de férias da praia e eu não quis perder a reunião para acompanhar o andamento, eu liguei meu celular e estou acompanhando a reunião aqui da praia. Nem ia me manifestar, mas por acaso eu toquei e liguei a câmera. Estava com a câmera desligada e acabei ligando a câmera. Então, desculpe qualquer coisa, mas assim, ó, eu estou aqui mais no interesse de saber o andamento do projeto para poder passar para a escola que eu vou trabalhar junto com meus companheiros. Então, foi isso, tá? Desculpe qualquer coisa e um bom trabalho para todos. Ana Nery, foi uma brincadeira e é uma inveja boa, e inclusive é uma admiração também por tu estar aí e participando dessa reunião, tá bom, meu amor? Tá tudo certo, mas tu ficou linda nesse céu lindo aí, tá? Tá bom, então. Um beijo para todos. Tá perdoada, tá perdoada. Depois a gente cobra o chopp. Tá bom. Chegou na luz do fim do túnel. Ô, Nair, eu quero sair da reunião, mas eu quero fazer um encaminhamento aqui antes. Eu acho que nós podemos fazer o seguinte: nós já temos vários municípios com escolas já contratadas com o programa Lions Quest para implantação. Muitas das dúvidas e talvez dificuldades de Porto Alegre, tá? Eu acho que não são exclusividade de Porto Alegre. Eu acho que os outros municípios já resolveram essa questão de como é que vai incluir o professor, em qual disciplina e assim por diante. Então, eu acho que poderíamos trabalhar assim, ó, na próxima semana, não vamos ficar aqui agora na apresentação, passar o material e esperar só no dia 15 de fevereiro. Né? Então, na próxima semana, se o pessoal, tipo a Daniela, próprio Concentrar na Mara, retornasse para nós quais as dificuldades para implantar o programa Lions Quest na escola, talvez a gente possa ajudar, como disse a Daniela Ertel. Tem questões que não competem a nós no Lions. A gente está apresentando um programa que, para algumas secretarias e escolas, foi fácil de conduzir a implantação. Né? Se Porto Alegre tem alguma dificuldade por uma questão interna, né, do seu currículo, da sua carga horária, da contratação dos professores, aí é uma questão, acho que, de Porto Alegre. Mas eu acho que se tiver clareza em relação a quais são as dificuldades, formalizar para nós ali, a gente daí vai buscar, talvez, essa experiência em outras escolas e trazer para vocês como que isso pode ajudar vocês a resolver. Tá? Mas eu gostaria de pedir aqui, agradecer muito a vocês essa disponibilidade também e dizer que eu preciso realmente me retirar agora, mas fico à disposição de todos vocês aí. Tá? Obrigada, companheiro. Um abraço para vocês aí, Nair, Mara. Obrigada, companheiro Belloni. Projeto. Obrigada, companheiro Belloni. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, eu vou também me retirar. Eu queria agradecer a todos que nesse dia quente, em Porto Alegre, Forno Alegre, e vocês todas tiveram, olha, 2 horas de live. Vamos ver se a gente consegue sanar as dúvidas e vamos em frente, pessoal. Nós vamos conseguir. Um beijo para todas. Tchau. Vamos, se Deus quiser. Eu só queria então, obrigada, companheira Chloé. Doutora Mara, como nós temos esse canal aberto, o que eu gostaria de combinar, então, que as escolas fossem se posicionando com você, mandando as dificuldades, enfim, e você fosse jogando para mim, porque eu vou marcar agora a reunião com o nosso grupo, nós vamos conversar, nós vamos ver o que é viável, o que é possível, e aí a gente vai trocando figurinha, e nós vamos conseguir, mesmo que não seja com todas as escolas, né?
como o companheiro Belloni falou, nós vamos fazendo um piloto. Fazemos numa escola e depois, no próximo ano, fazemos em outra. O nosso objetivo lá no final do túnel é que todas as escolas de Porto Alegre estejam inseridas. Mas nós sabemos que não é viável agora, nós sabemos que financeiramente não é viável nem para o município, nem para o Lions, em termos financeiros, mas com boa vontade, a gente querendo, a gente vai conseguir fazer um link aí com as escolas, através da doutora Mara, que vai recebendo e passando para mim as dificuldades que elas estão encontrando, porque eu vou fazer reunião com os outros grupos dos outros municípios para ver o que eles estão enfrentando lá também, para que a gente possa, de repente, até dividir com vocês como é que eles resolveram tal coisa, como é que, por onde que eles foram para resolver tal dificuldade. Combinado assim? Então, sim, eu agradeço, então, a presença de todos. Companheira Neísa vai querer falar? Não, eu quero agradecer a disponibilidade dos professores, né, de estar conosco nesta manhã, e dizer também para os professores que nós temos um outro material mais enxuto, vamos dizer assim, né Nair? Que está em análise ainda e que, de repente, poderá ser disponibilizado para discussão interna nas escolas, né, Nair? Isso. Então, assim, eu vou ler esse material e, assim como eu vou passar para a doutora Mara a apresentação de hoje na íntegra, para que as professoras possam usar até lá para as supervisoras, coordenadoras, e vou passar essa gravação também, se for do interesse, né, que essa gravação tem bastante questionamento, tem tudo, né, e a gente vai trocando figurinha. O objetivo é a gente chegar lá no começo de fevereiro com alguma luz no final do túnel, correto? Obrigada, companheira Neísa, depois eu vou ler o material e a gente conversa. Eu que agradeço, quero agradecer a companheira Magda Lusa, do Lions Clube Ipiranga, da nossa comissão do Lions Quest, também se faz presente. Então, obrigada pela parceria. Eu agradeço a presença de todos, a boa vontade, doutora Mara, que está sempre disponível aí, né? E as diretoras das escolas que passaram aqui 2 horas com a gente, né? Muito obrigada. Companheira Magda, um beijo no coração. Então, um bom dia a todos, bom trabalho, muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, gente, obrigada. Até. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, bom dia, pessoal, bom trabalho.